Fala galera, tudo certo? Meu nome é Arthur, eu sou responsável pelas videoaulas de cálculo, responde aí. Eu sou a Carol, sou responsável pelo detonado de cálculo 3. A gente separou aqui alguns tópicos importantes da primeira metade da matéria de cálculo 3. Fica ligado nessas dicas para você poder mandar bem na P1, espero que vocês gostem. Agora a gente vai falar de uma coisa muito importante. Sempre que você for fazer substituições de variáveis, você não pode esquecer de jeito nenhum do jacobiano, tá? Se você esquecer o jacobiano, você vai escrever a integral errada e vai levar esse erro pro resto da questão. Então, tem 3 substituições que são muito comuns, que vão aparecer o tempo todo em várias questões que você fizer. São a primeira substituição para coordenadas polares. O jacobiano dela é R. Se você fizer uma substituição com coeficientes diferentes, o R por seno θ e o R seno θ tiver algum número antes, você tem que trazer esses coeficientes para cá, que são esse A e B. Uma coisa legal é que esse jacobiano da coordenada polar é igual ao da cilíndrica, então você já pode memorizar isso. A outra substituição que você vai fazer bastante é para coordenadas esféricas. O jacobiano da coordenada esférica é ρ quadrado seno φ. Se você fizer alguma substituição com algum coeficiente diferente, que nem nas coordenadas polares, por exemplo, se for uma elipsoide, você tem que pegar esses coeficientes e trazer para cá, da mesma forma aqui, tá? Se você for fazer outra substituição que não seja nenhuma dessas, e você precisa calcular o jacobiano, você tem que saber dessa matriz aqui. Você vai fazer as derivadas parciais e calcular o determinante. Depois o resultado você pega e leva para a integral. Esse recado aqui é muito simples. Coordenadas esféricas só com esferas. O que quer dizer isso daqui? Você só vai usar a coordenada esférica, que por sinal é muito difícil de trabalhar, é muito complicada, só quando houver uma esfera, ou só quando houver alguma coisa muito óbvia para você substituir. Por exemplo, apareceu x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado na sua equação, pode ser fácil de jogar a coordenada esférica. Agora, em outros casos, só substitui por cilíndrica. Aparece um cone, ou um cilindro, ou um elipse cilíndrico, qualquer coisa, coordenada cilíndrica. Lembrando, coordenada esférica só quando houver esfera. A gente vai falar agora de uma questão bem pontual, mas que se você der bobeira pode estragar a sua questão. Olha só. A gente tem aqui 2 casos, uma circunferência e uma elipse, ambas cortadas pela reta x igual a y, tá? E a gente tem aqui 2 regiões, que são 2 discos. Aí no primeiro caso, a gente vai fazer o quê? Vai fazer a substituição por coordenadas polares. Beleza, tem aqui a substituição. Então você vai precisar escrever a sua região e você vai precisar dizer quais são os intervalos de θ. Nesse caso é bem intuitivo, que a gente vê que o θ varia desde θ igual a 0 até o θ igual a π sobre 4, que seria 45 graus, que é a reta x igual a y. Realmente, se a gente pegar essa substituição polar e jogar na equação da reta, a gente vai encontrar tangente de θ igual a 1, logo θ igual a π sobre 4. Mas tem que tomar bastante cuidado com isso daqui. Para elipse não é assim. Por quê? Porque a gente fez uma definição de coordenadas diferentes. Aqui a gente tem coordenadas elípticas. A gente pegou a raiz desses coeficientes da elipse e jogou aqui para fazer a substituição. Então, como a definição de x e y é diferente, a reta x igual a y vai ser escrita de forma diferente. Quando a gente fizer essa substituição aqui na equação da reta, a gente vai encontrar tangente de θ igual a raiz de 3. Logo, θ igual a π sobre 3. Não π sobre 4, que nem a gente tinha encontrado aqui. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Quando você tiver uma elipse, você não pode olhar o ângulo pelo gráfico. Você tem que fazer a substituição e descobrir qual é o ângulo. Para você descobrir bem qual é a sua região de integração, é importante você desenhar e depois descobrir o que é o pedaço que você está tratando. Quer dizer, em 2D, por exemplo, se ele te diz que ele quer um espaço que está y maior do que x, você primeiro desenha y igual a x, para depois fazer o que está para cima dele, ou seja, o pedaço que é y maior do que x. Em 3D, é a mesma coisa, só que um pouquinho mais complexa. Se eles falar, por exemplo, que é o pedaço acima desse cone, que é z, raiz x ao quadrado mais y ao quadrado, e que esteja dentro dessa esfera, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor ou igual a 1, você quer o pedaço que está dentro da esfera e que está acima do seu cone. No caso, vai ser esse pedaço azul marcado aqui. Então, toma muito cuidado na hora de marcar sua região de integração, falou? A gente vai falar agora sobre gráficos. Sempre que você tiver uma questão de integrais triplas, é muito importante que você faça um gráfico da sua região, porque várias informações você pode tirar pelo próprio desenho, sem precisar fazer conta nenhuma. Então a gente vai dar aqui algumas dicas que são boas para você fazer, para você desenhar regiões que mais aparecem em questões. A primeira é sobre planos. Quando você tiver um plano de equação qualquer, uma boa forma de você desenhar ele é descobrindo os pontos em que ele corta os eixos x, y e z. Como é que você vai fazer isso? O ponto em que ele corta o eixo x, por exemplo, nós temos tanto o y quanto o z iguais a 0. Então a gente tapa as variáveis y e z e descobre nesse caso que a gente tem x igual a 1. Você vai fazer a mesma coisa tanto para o eixo y quanto para o eixo z. Aí depois você tem que lembrar que o plano é infinito, né? Você vai estender ele para todas as direções fazendo retas paralelas, tá?
Outra dica bem legal é sobre cilindros. Primeiro você tem que lembrar que um cilindro é uma equação em 3D que não tem uma das variáveis. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente não tem a variável y, mas a gente tem uma parábola no plano xz. Então o que a gente faz? A gente desenha uma parábola no plano xz e estende para o eixo y, que é a variável que não tem. Então fica um cilindro de parábola. Mas isso daqui serve para qualquer outra curva. Se a gente tivesse, por exemplo, uma reta no plano YZ, a gente desenha a reta no YZ e estende para o eixo X. Isso vira um plano. Tá. Outra dica que a gente tem é sobre como desenhar paraboloide. Nesse caso, a gente tem um paraboloide que está virado para baixo, porque a gente tem sinal negativo tanto no X quanto no Y. E ele corta o eixo Z no ponto 9, como você está vendo aqui. Aí a gente tem que lembrar que um paraboloide nada mais é do que várias parábolas viradas para baixo. Se a gente tirar, por exemplo, a variável x, a gente vê que a gente tem uma parábola no plano YZ. Foi o que a gente desenhou aqui. Se a gente fizer a mesma coisa para o y, a gente tem uma parábola no plano XZ, que a gente fez aqui também. E para cada altura de z, a gente vai ter várias circunferências que vão diminuindo até chegar ao vértice. Então a gente fez uma circunferência aqui. Aí dá para você ter uma noção legal de como é que é um paraboloide. Malandragem. Peraí, como assim malandragem? Na prova nada vai vir assim de graça para você, né? Sempre vai ter alguma coisa para você resolver de uma forma diferente, sempre tem algum jeito para você sair das questões. E isso é muito recorrente. Por exemplo, quando aparecer uma integral dupla que seja muito complexa para ser feita direto, o que você faz? Tenta trocar a ordem de integração. E que fique claro, trocar a ordem não é só mudar x com y, é você inverter a região, a forma como você observa ela, né? Bom, pode fazer outras coisas, como por exemplo, uma expressão difícil que se repete na sua região e na sua função. Digamos que se repita 5 vezes na sua questão, um x ao cubo mais 2y, que é uma coisa meio bizarra de trabalhar. O que você faz? Tenta mudar a variável. Talvez tudo se simplifique muito mais assim. E por último, tem a mais clássica de todas, né? Que é você pensar uma função muito complexa ou uma região muito bizarra quando você for fazer uma integral de linha, no caso vetorial. Isso é clássico. Muitas das vezes, ou melhor, a maioria das vezes vai sair por teorema de Green ou por campo conservativo. Então fica ligado nisso. Quando você for fazer mudanças para coordenadas polares esféricas nas integrais triplas, você vai ter que definir os ângulos, o θ, o φ ou até os dois. Então é muito importante que você lembre como é que esses ângulos são marcados, porque muitas vezes você pode tirar o ângulo pelo próprio desenho. O ângulo θ, você tem que lembrar que é o mesmo θ que a gente viu nas coordenadas polares, ou seja, ele é marcado desde o x positivo em direção ao y positivo. O truque é você pegar a região e olhar de cima. Olhando esse cilindro daqui de cima, por exemplo, a gente tem esse gráfico daqui. Então o θ está variando desde a reta verde até esse 90 graus aqui, que seria π sobre 2. Então é esse intervalo que você vai colocar na sua integral. Tendo aqui o cilindro inteiro, por exemplo, a gente tem 0 até 2π, que é uma volta completa. Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa, nem toda região fechada vai ser de 0 a 2π. Por exemplo, esse cilindro aqui deslocado, você vai querer botar 0 a 2π, mas você tem que lembrar que o ângulo θ está marcado sempre desde a origem. Ele não vai junto com o eixo do cilindro. Então aqui a gente vai ter só 0 até π, que é meia volta, tá? O outro ângulo importante é o ângulo φ, que aparece nas coordenadas esféricas. O ângulo φ ele é marcado sempre a partir da parte positiva do eixo z. Então a gente tem aqui um exemplo, um cone. Esse cone tem esse φ aqui, que vai desde a folha do cone até o eixo z. E você tem sempre que lembrar que o ângulo φ ele só vai variar de 0 até π. Quando a gente tiver esse ponto aqui, por exemplo, a gente vai ter meia volta, que é π. Só que se a gente passar desse π, a gente vai começar a marcar a partir desse lado. Então vai ser outro ângulo, vai ser menor do que π. Em determinadas questões, se você for resolver uma integral de linha, no caso vetorial, você pode cair no teorema de Green. E para isso você precisa fechar a sua região de determinada maneira. E qual vai ser esse C' que vai fechar a sua região melhor? A curva que vai fechar melhor. Bom, tem algumas coisas importantes para você lembrar, né? Bom, eu vou ter entre aspas aqui que C mais C' é igual a D, sendo C a curva que já tinha antes, né? O que quer dizer isso aqui? Significa que C mais C' vão compor a fronteira da região D, que você vai fazer a sua integral dupla, que vai estar lá definida no teorema de Green. Bom, outra coisa muito importante é você pensar que o F tem que estar definido tanto nessa fronteira nova que você está indicando, quanto na região de dentro. Caso não esteja, você tem que fazer aquela definição de separar. Quer dizer, fazer uma circunferência que separe esse espaço, alguma coisa desse tipo. E fica ligado que, recorrentemente, a origem fica com um problema aqui. Quer dizer, recorrentemente, o 0, 0 é um ponto em que não está definido. Então fique esperto com isso. E outra coisa que pode ser muito importante é a similaridade de matemática. Dependendo do caso da questão, pode ser muito fácil você substituir determinada variável
que, no final das contas, simplifique sua questão. Determinado gráfico que possa ser mais fácil de trabalhar. Agora a gente vai falar de uma questão que pode parecer boba, mas tem que tomar muito cuidado para não se confundir na hora da prova. Função é diferente de região. Como assim? A função ela pode ser dada por um fzão de x e y igual a expressão, ou então mesmo uma expressão dentro da integral. A região ela pode ser dada por uma parametrização, por exemplo, um gama de θ igual a uma expressão, ou então por ela falar a curva C é dada por uma equação. E uma coisa para você não se confundir, você pode lembrar que a função ela é só uma expressão, por exemplo, x² mais y². A região ela necessariamente vai ser dada por uma equação, por exemplo, x² mais y² igual a 1, isso é uma circunferência. A gente deu uma olhada em algumas questões sobre integral de linha vetorial. E é o seguinte, algumas delas são fáceis para sair assim, por green, por campo conservativo. A gente fez aqui um fluxograma bom para você entender qual método é melhor para usar. Seguinte, dada a sua função, a região que você vai calcular é fácil de parametrizar? Bom, se sim, tenta primeiro fazer a integral de linha vetorial. Agora, se for difícil, então se não der certo por aqui, tenta calcular esse termo daqui, que aparece em green no campo conservativo, né? A derivada da segunda função por x menos a derivada da primeira função por y. Bom, se isso daqui por acaso der zero, você vai para campo conservativo, tenta resolver dessa forma. Se não der, vai para o teorema de Green, que é mais prático. Agora, se mesmo no campo conservativo ficar difícil de descobrir aquela função potencial, né? Você tem que integrar, ou seja, se ficar difícil de integrar, volta aqui para o teorema de Green, que fica fácil de fazer. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo, que tenha ajudado vocês. Aqui a gente botou um formulário só para amarrar bem essa matéria, para dar tudo certo aí. Então é isso aí, gente. Boa prova! Valeu, grande abraço.